Pronto, podes dar início. Ok. Ok, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este nosso webinar. Eu começava por apresentar aqui a equipa que teve a iniciativa de promover esta sessão de esclarecimento sobre o visto Gold. Foi o Nuno Venceslau, eu, a minha pessoa, Egídio Silva e o Vítor Capello. Temos hoje aqui como convidada a Dona Marisa Afonso, da Sociedade de Advogados Martínez Echevarria, que nos vai esclarecer um bocadinho as perguntas que lhe vamos fazendo ao longo da sessão, um bocadinho sobre o nosso programa Golden Visa, os vistos Gold para Portugal e as vantagens que daí advêm. Eu se calhar passava de imediato a palavra à Marisa, começava por lhe perguntar o que é isto do programa do Golden Visa, ou traduzido para português, vistos Gold, e que vantagens é que os estrangeiros podem ter neste programa. Olá, muito boa tarde a todos, muito gosto de estar aqui convosco. Vou aproveitar também para fazer uma breve apresentação da empresa, que acho que é importante. A Martínez Echevarria nasceu em 83 em Espanha, na Andaluzia, Marbella, e foi sempre o foco do investimento estrangeiro, portanto, investimento imobiliário, entre outras transações, e o internacional foi sempre o que tivemos mais foco e cuidado, e criamos aí bastante experiência. A nível ibérico é exatamente aquilo que nos focamos mais, em parceria também com a parte empresarial corporate. Nós estamos em Portugal, temos 7 escritórios, Porto, Lisboa e Algarve, e estamos distribuídos por esse território, e então para nós é muito bom poder contar com este interesse de vossa parte, porque realmente temos uma comunicação bastante ativa e com bastante experiência, tanto no âmbito jurídico legal para as necessidades do estrangeiro a nível mundial, e também na parte fiscal, damos apoio e bastante informação com segurança no que diz respeito aos investimentos, às transações e tudo que possa advir de melhor para assistir os nossos clientes no âmbito internacional. Dito isto, os vistos Gold têm vindo cada vez mais a ter interesse em Portugal, têm um grande foco e uma grande expansão devido a não existir uma necessidade de viver em Portugal e proporcionar aqui viajar livremente, possivelmente também trabalhar em Portugal e ter acesso à Europa, ao espaço Schengen. O visto Gold é um cartão que é fornecido por o investimento estrangeiro, ou seja, são os ditos ARI, autorização para a residência através do investimento, e deve ser cumprido num período de 5 anos. Ou seja, esse investimento deve ter uma duração no mínimo de 5 anos. Ou seja, se existe um cliente interessado em adquirir uma propriedade para o visto Gold, essa propriedade tem que, durante os 5 anos, continuar como sua aquisição. Ele tem que manter esse investimento. Nuno, por gentileza. Tens o teu microfone desligado, Nuno. Perdão. Peço desculpa, obrigado. Estava a dizer, Marisa, que nós temos aqui algumas perguntas que nos pediram para fazer à Marisa, tá? E podem, obviamente, surgir aqui mais algumas. E já agora só também aqui falar com o público que nos está a ouvir. Depois de nós colocarmos estas perguntas, que são pouquinhas perguntas, iremos deixar, obviamente, que a Marisa finalize toda a apresentação ou, eventualmente, alguma coisa que ela ainda queira referir no final. E depois abrimos para mais perguntas para quem não está aqui a assistir, está bem? E informando também que isto vai ficar gravado e que caso depois vocês queiram partilhar este vídeo com algum dos vossos convidados, teremos todo o prazer. Basta que nos enviem os vossos pedidos para os nossos mails, que vou colocar aqui, tanto eu, o Vítor, como o Egídio, vamos colocar, e também a Marisa, vamos colocar aqui os mails de toda a gente no bate-papo e vocês depois podem ver, está bem? Mas Marisa, há aqui uma pergunta que também gostaríamos de colocar para si, depois explicar o que é isto do visto Gold, e com certeza há muito aqui para falar, mas quais as principais vantagens do visto Gold? Ou seja, quem adquire o visto Gold, quais são as vantagens para essas pessoas? Porque é que é tão pretendido o visto Gold, ou o Golden Visa?
Ok, uma das principais vantagens, como eu já referi, é exatamente não existir a necessidade de viver em Portugal. Um visto normal requer que as pessoas vivam cá durante um período mínimo de 6 meses. O visto Gold requer exatamente que exista prova de que as pessoas tiveram cá no mínimo numa média de 7 dias por ano. Sendo ele renovável de 2 em 2 anos, então dá uns 14 dias que podem ser cumpridos como umas férias, até para ver como é que está o imóvel, o seu investimento, e não mais do que isso. Outro benefício é exatamente o poderem reagrupar a família direta, ou seja, o cônjuge é obviamente uma pessoa elegível para esse reagrupamento, e depois temos também os filhos, pais, sogros, se for o caso, e também uma outra pessoa que dependa do investidor e que faça a prova, não é? Os filhos, no caso de serem maiores, é necessário fazer prova da sua independência, ou porque estudam, ou porque têm uma pensão e é importante esse vínculo ao investidor, e não podem ser casados, porque uma vez casados, o Estado português compreende que são completamente independentes. Outra, como eu também já referi, é exatamente terem que passar só 14 dias. Esses dias são simplesmente comprovados através de faturas. Imaginemos que as pessoas vêm cá passar umas férias, vão ao hotel, porque podem, entretanto, colocar a sua propriedade a rentabilizar, não é? A criar um dividendo e ter uma renda ainda sobre esse investimento. Então podem ter faturas da sua estadia num hotel, numa pousada, faturas também de restauração, faturas de compras, por exemplo. Então isso também serve como prova. Uma das grandes vantagens, e que é muito apreciada, é exatamente a possibilidade de, após esses 5 anos que têm que cumprir o investimento, ser possível requererem a cidadania e também, consecutivamente, o passaporte. O passaporte é muito apreciado porque, uma vez sendo cidadão português ou cidadã portuguesa, pode viajar livremente por mais de 186 países no mundo sem necessidade de visto. É uma das grandes vantagens também do nosso passaporte. E dessa forma, portanto, torna também muito apetecível o visto Gold. Se não for necessário, se não for do interesse da pessoa requerer a cidadania e o passaporte e quiser manter o visto, após os 5 anos, é possível. Tem só que cumprir o tempo que o CEF indica para a renovação do mesmo e após os 5 anos já pode, por exemplo, vender a sua propriedade, já não precisa de manter esse investimento. E por último, provavelmente existirão mais vantagens, mas as mais importantes, por último, é exatamente a segurança que nós conseguimos ainda felizmente ter no nosso país, passear livremente, fazer viagens em segurança e ter todo esse apoio, tanto a nível de autoridades como mesmo o próprio povo português, que faz questão de auxiliar a toda a hora e de aceitar e acolher bem as pessoas que vêm de fora, não é? Do estrangeiro. Portanto, eu creio que estas são as principais vantagens. Viajar livremente num espaço Schengen, o reagrupamento familiar, a permanência mínima ser bastante reduzida a uma média de 7 dias por ano, a possibilidade de solicitar a cidadania portuguesa e também o passaporte português e, obviamente, a segurança que o nosso país ainda tem e espero que continue. Está sem micro. Microfone desligado, Nuno. Pode deixar ligado. Só para completar esta pergunta, Marisa, só colocar 2 questões que não estou seguro de ter entendido. Portanto, falou em 15 dias, em 7 dias, ou seja, por ano, a pessoa tem que estar de 6 em 6 meses, que é, digamos, aquela, ou de 9 em 9 meses, não sei como é que isso funciona também, porque há a questão do turismo, do turista neste caso, que tem o visto de turismo, mas há aquele que
que depois de fazer o Golden Visa, ou de ter iniciado o processo Golden Visa, que só precisa estar aqui uns X mil dias por ano. Mas são 7 dias ou são 15 dias? Podemos fazer uma média de 7 dias por ano, mas como as renovações, que é quando é necessário e obrigatório as pessoas virem cá fazer os biométricos, porque nas renovações tem que se fazer os biométricos no CEF, aí tem que se fazer prova dos 14 dias. Então esses com 14 dias, durante esse período de 2 anos, não é? Entre o primeiro e o segundo ano, que tem a renovação, entre o segundo e quarto ano, que tem a segunda renovação, e depois tem o quinto ano, que aí tem que só se fazer prova dos dias, esses 14 dias de 2 em 2 anos podem ser consecutivos ou interpolados, ou seja, podem vir 3, 4 dias no primeiro ano e depois o restante dos dias já mais próximo da entrevista ao CEF. Portanto, é muito ágil e realmente não é vinculativo que seja 7 dias num ano, 7 dias no outro. Pode fazer tudo no início do processo, após ter o visto, não é? Após ter o cartão, ou então, por exemplo, vir cá simplesmente antes da renovação no segundo ano. A outra dúvida é que falou nos maiores de idade. Ou seja, o maior de idade, em muitos de processos, funciona se ele estiver dependente dos pais, não é? Falou aí muito bem se estiver casado, claro, não tem nenhuma dependência. Mas se eu tiver 25 anos, 27 anos, e eu ainda comprovadamente conseguir explicar ao CEF que ainda depende dos meus pais, isso funciona ou não? Porque disse foi maior de idade, mas fiquei na dúvida depois. Sim, funciona a partir do momento que sejam independentes, ou seja... Independentes, ou seja, porque eu para fazer o Golden Visa e entrar... Peço desculpa em ter interrompido. Eu para fazer o Golden Visa, imagino pai e mãe, casal, têm 2 filhos menores e um filho já é maior de idade, a priori não entraria neste englobamento do Golden Visa, não é? Mas se eu comprovar que eu ainda dependo ou posso estar a estudar, posso ter 23 anos ou 25 anos e posso estar ainda a estudar na universidade, por exemplo, não é? Portanto, isto tem algum limite de idade? Como é que isso funciona? Em princípio não existe um limite de idade. Obviamente que um filho que seja agregado a um casal ou um pai ou uma mãe com 40 anos, obviamente que isso já se torna um bocadinho mais complicado se não houver, por exemplo, uma pensão que seja paga. Mas os filhos, imaginemos, a partir dos 18 anos, que é onde serão independentes, mas a partir dos 18 anos até aos 20, quase 30, que consigamos fazer prova que eles estão a estudar, que são dependentes, ou que seja, que necessitam do investidor para sobreviver, aí nós podemos ajudar também a comprovar essa forma de dependência. Sim, eles podem ser reagrupados. Ok, pensei que existisse um limite... porque imagina, sei lá, eu com 40 anos ainda está dependente dos pais, não é? Então não é muito normal. Às vezes pode acontecer, sim, às vezes isso acontece, porque são dependentes, porque vivem com eles sempre e dependem das receitas, não é? Dos pais ou do próprio investidor, porque pode não ser um pai. Pode ser uma pessoa, mesmo que não seja de família, desde que exista a forma de comprovar essa dependência. Ok. Pode ser um avô, por exemplo, com o neto? Pode ser um avô, por exemplo. Boa. Ok. Ou um tio com um sobrinho, por exemplo? Sim. Ok. Olha, desconhecia. Importante informação. Pois. Uhum. Muito bem. Próxima pergunta, Vítor, não sei se queres fazer tu. Sim. Marisa, boa tarde. Obrigado a todos aí pela presença, mais uma vez. Tu comentaste sobre o tempo de investimento que requer um tempo mínimo de 5 anos, né? Era uma das perguntas que eu iria fazer. Mas, aproveitando esse tempo que já determinou, fica uma dúvida no ar. Eu compro um imóvel. Durante esses 5 anos, eu posso trocar esse imóvel por um imóvel maior, de mais valia, de maior valor, para continuar com visto? Talvez diminuir não, porque o investimento tem um mínimo. Mas eu posso, durante esses 5 anos, trocar o imóvel, substituir esse imóvel, para manter esse visto, ou só depois dos 5 anos eu posso alterar esse imóvel, eu posso vender esse imóvel? Ok, isso é uma pergunta muito pertinente e que existe algumas dúvidas nesse assunto. Para manter um investimento seguro, o ideal é não mexer no investimento.
porque é possível realmente reinvestir vendendo o imóvel que disputou o Golden Visa e adquirir um outro no valor igual ou superior ao investimento, nunca inferior. Mas essa transação é possível, é preciso ter cuidado, é preciso ser acompanhada no âmbito legal para que cumpra todos os requisitos que são necessários nessa transação. Um bocadinho na sequência aqui da... Desculpa, Vitor. Desculpa, não. É possível desde que tenha um acompanhamento jurídico para tal fim, né? Seria o ideal. É a forma melhor, porque é necessário conhecer a lei e exatamente saber como se devem cumprir esses requisitos. E não existe, e agora também alargando um bocadinho mais a questão que me fizeram, da possibilidade de fazer reinvestimento durante o período dos 5 anos, não existe um tempo limite para o fazer estipulado, mas perante a nossa experiência e para que o CEF compreenda que existe uma verdadeira necessidade ou interesse desse reinvestimento, porque o imóvel, por exemplo, é mais apetecível e então vai haver essa transação, o imóvel que está em vista, um período de 3 meses no máximo para fazer esse reinvestimento, porque se for superior pode causar dúvidas e indeferimento, e perde-se o Golden Visa. Ok. Egídio, um bocadinho na sequência, um bocadinho aqui na sequência da questão que o Vitor levantou, é possível fazer esse investimento repartido por várias propriedades ou tem que ser um único imóvel? Então, nós temos para o investimento em propriedades, em imóveis, existem vários valores e eles são divididos em regiões, em zonas de baixa densidade populacional e de alta densidade populacional. E aí também divididos em reabilitação, ok? Imóveis suscetíveis e possivelmente para Golden Visa, que haja uma reabilitação, que existem trabalhos, obras, ok, a serem cumpridos, e outros que seja só fazer a compra imediata. Nessas duas situações, é possível adquirir mais do que um imóvel, desde que a soma e os requisitos sejam cumpridos, a soma do valor seja cumprida no mínimo e também os requisitos dos mesmos. Obviamente que uma aquisição com obras, com reabilitação de imóveis, é bem mais complexa do que comprar um imóvel já pronto a habitar, sem necessidade de obras e pelos valores mínimos já considerados como, por exemplo, 500 mil, não é? Certo, porque existem várias modalidades para afetar aqui ao visto, não é? Por isso, mas o investimento mínimo em termos imobiliários serão sempre 500 mil, independentemente das zonas de afetação, de baixa ou de alta densidade. O 500 mil é a forma mais segura de fazer um investimento e mais direta. Mas se formos, por exemplo, ainda neste ano, porque obviamente, como já perceberam, para o ano vai haver alterações a esta legislação dos vistos Gold, o mínimo será os 500 mil. E aí podemos fazer, por exemplo, 2, 3 aquisições, uma de 200, uma de outra de 150, outra de 150, desde que perfaçam o valor mínimo dos 500 mil no somatório. Obviamente que essas aquisições, as escrituras têm que estar consumadas antes de darmos entrada do processo no CEF, porque não podemos submeter um processo para visto Gold se o investimento não estiver completamente cumprido. Ok, ótimo, entendido. Muito bem. Não sei, não... Posso fazer uma pergunta? Kátia, e eu preferia... Sim, bom, tem a ver com esta pergunta? Sim, é sobre a questão que ela falou da diferença dos valores. Aqui no Brasil chamamos um imóvel que precisa ser reformado e faz parte da proteção do Estado, do país, que ele não pode ter muitas modificações. Se eu comprar um imóvel de 200 mil e a minha reforma custar mais 300 mil para manter esse imóvel apresentável ao país, dentro das regras, posso até dizer da Unesco, né, porque a Unesco exige muito em algumas questões disso, né, se chegar a 500 mil também pode ser considerado ou não o Golden Visa?
Kátia, obrigada pela questão. Quando um imóvel precisa de obras, o valor mínimo para investimento já não são os 500, o valor mínimo são 350, é menos. Isto para disputar mais interesse na reabilitação das cidades, das zonas que devem ter um bocadinho mais de cuidados e de reabilitação, não é? Para ficar com um aspecto melhor. Então aí vocês podem fazer uma aquisição, por exemplo, de 200 mil e as obras serem de 150 mil. E as obras são contempladas, são contabilizadas para o investimento. Então, 200 mil de aquisição mais 150 mil de obras dá 350 mil, o que é suscetível para um Golden Visa. Obviamente que o imóvel tem requisitos, ou seja, tem que ter mais de 30 anos, e aí consegue-se perceber na caderneta predial, ou então tem que estar numa zona ARU, que é uma área de reabilitação urbana. É uma área que a autarquia, e está assim definido, quer que seja reabilitada e para isso também tem essa forma de incentivo. Obrigada. E já agora, Marisa, se não for dentro dessa área ARU, mas imagine que é uma situação em que é um imóvel que está há menos de 30 anos, e eu compro por 400 e faço um investimento nele de reaproveitamento de mais 100 e fica naqueles 500 mil. Isso também é aceitável? Como... Não. Não? Não, porque um dos requisitos de estar numa zona ARU de reabilitação urbana ou ter mais de 30 anos é um requisito obrigatório. Porque aí no imóvel não vai necessitar de uma reabilitação tão específica, tão importante, mais que seja... Exatamente. Aí tem que fazer uma aquisição de 500 e se quiser fazer obras de 100, não entra para o processo, não é? do visto gold. Na verdade, estes dois fatores são acumulativos. Tem que ter mais de 30 anos e tem que estar numa zona ARU. Não, ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra, ok. Ou as duas, mas não é obrigatório serem os dois requisitos. Basta que uma delas seja cumprida. Ok, também não tinha ideia que tinha que estar na ARU, tinha que ter as duas situações, mas não é assim. Ok, então aqui, para o meu exemplo, e usando aqui um pouquinho a criatividade dos corretores imobiliários, não é? O ideal aqui seria, se calhar, fazer as obras primeiro e vender depois, finalmente, o imóvel a essa pessoa pelos 500 mil euros, por exemplo, não é? Isso será uma solução. Porquê? Porque se o imóvel for contemplado para o visto gold de reabilitação, em que terá que sofrer obras, a empreitada, toda a documentação das obras tem que estar em nome do investidor, do cliente. Okay? Não se pode iniciar uma obra, por exemplo, o empreiteiro português não pode iniciar a obra, fazer a obra e depois dá-la como um visto gold de 350. Porque os requisitos não foram cumpridos, porque não foi o cliente que fez essa requisição. Ok? Que isso envolve algumas vistorias da Câmara, com certeza, não é? Envolve, obviamente. Uhum. Mas a minha pergunta é, imaginem que eu quero vender um imóvel que está em 400 mil e que em termos estéticos pode ter uma remodelação, imagine, 100 mil euros. Então, se calhar o ideal é incentivar alguém a que faça esse investimento, esse alguém até pode ser o comprador de alguma forma, ou o vendedor, não sei, dependendo, e a pessoa e o comprador final já compra pelos 500 mil. Portanto, isso também se serviria, não é? O comprador final, se quiser o visto gold, tem que fazer na parte final, onde ele já só custa 500 mil. Não pode adquirir por 400, fazer as obras e depois fazer uma reavaliação para os 500. Mas, Okay? por exemplo, posso ser eu que tenho uma empresa que faz essas obras, eu posso comprar ao proprietário, tendo, obviamente, este comprador já trancado. Imagina, olha, o comprador assinou, quer comprar comigo, ele vai-me dar 500 mil. Então eu, do outro lado, compro por 400, faço eu a obra por 100 e já vendo ao comprador final por 500. Isso é possível, desde que a escritura do imóvel para o cliente do visto gold cumpra os 500 mil. Exatamente. E já agora, em relação a todos estes trâmites, há aqui alguns benefícios fiscais de parte a parte? Não existem benefícios fiscais no processo do visto gold. Existe sim processos que se podem agrupar, mas que têm que ser cumpridos outros requisitos. Por exemplo, nós temos um visto gold e queremos benefícios fiscais,
então aí podemos requerer o estatuto de residente não habitual, que tem a duração de 10 anos e traz benefícios fiscais, mas aí o cliente tem que permanecer em território português no mínimo de 183 dias por ano, ou seja, meio ano, Mais ano. que meio ano. 6 meses, sim, um pouco mais. E esse tempo deve ser cumprido nos 6 meses consecutivos, ou então tem um período de 8 meses para o cumprir. O que imaginemos que cumpre 4, pode, por exemplo, ir viajar ou ir ao Brasil, regressar e os outros 2 meses em falta cumpri-lo. Então, isso sim. Entendi. Aqui benefícios fiscais, eventualmente haverá nas zonas ARU e por efeitos de IVAs e coisas do género? Não. Os benefícios fiscais aí já vai depender também da forma de tributação que existe e que assiste ao cliente. Se é pensionista, o Brasil pode e tem convenção com Portugal, as pensões são taxadas só a 10%. Se tiver uma renda de dividendos, por exemplo, se viver de rendimentos, aqui são isentos ao abrigo do Estatuto de Residente Não Habitual. E se for um trabalhador com, por exemplo, uma profissão de alto valor acrescentado, existe uma lista de 30 profissões contempladas, não são taxados acima de 20%. Portanto, existem reais benefícios, mas que são independentes do visto Gold. Entendi. E este exemplo que o Egídio falou sobre o IVA pode ser cumulativo, ou seja, se eu comprar, lá está, na tal malha urbana, preenchendo alguns requisitos e que também tem que ter esta tal vistoria prévia camarária, porque já aconteceu com clientes nossos que fizeram isso, começaram a destruir o apartamento sem terem a tal... para preparar o imóvel para a remodelação, e quando o fiscal foi ver já não havia nada do que era o antigo, para comprovar que realmente necessitaria dessa obra, dessa reforma. Exato, isso há que ter muito cuidado, e o nosso acompanhamento de início é fundamental exatamente para não existir esses problemas e falta de informação que pode, por exemplo, numas obras, modificar o IVA de 6% para 23%. Portanto, o acompanhamento de quem conhece a lei e sabe como as coisas devem correr para melhor beneficiar o comprador, o cliente, é fundamental. Existe também um trâmite obrigatório no início, que é exatamente a transferência de capital próprio para o visto Gold, que é essencial, obrigatório, e se não for cumprido, esse imóvel fica fora de questão para a aquisição do visto Gold, pois um dos trâmites essenciais é o cliente ter o NIF, que é o número de identificação fiscal, abrir uma conta bancária e fazer a transferência de capital próprio da conta dele do Brasil para a conta dele, não é? Portuguesa. Obviamente que nós podemos ajudar nesse processo, mas este trâmite é obrigatório, porque se calha de o cliente fazer a transferência do montante do imóvel para o promotor ou para alguém que não seja a conta própria dele em Portugal, o imóvel em questão vai ser indeferido num processo de visto Gold, porque esse trâmite é a prova de que o capital próprio é desse cliente. Uhum. E também já aconteceu, em relação a alguns meus clientes, trazer dinheiro vivo, porque podem trazer um determinado número de dinheiro, e não houve, digamos, registro desse trajeto do dinheiro de uma forma correta, e acabou por ele não poder ser considerado. Teve que voltar a fazer esse reinvestimento, enfim, foi uma complicação. Sim. Não, isso não é possível. Isso tem que ser uma transação que é feita um due diligence no próprio banco. Nós, antes dessas due diligence serem feitas pelo banco, nós ajudamos a ver se realmente está tudo normalizado, damos toda a informação ao cliente para que realmente não existam esses inconvenientes, porque entram com umas peripécias muito complicadas que pode realmente causar indeferimento no processo de visto Gold. Portanto, resumindo, é importante que mal cheguem, que se façam assessorar por um escritório de advogados, que saibam para fazer aquilo que tem que ser feito de uma forma correta e nos timings certos, e as transações do dinheiro têm que ser feitas da conta dele, digamos, da pessoa interessada em pedir esse Golden Visa,
para uma conta dele também aqui, em que o número fiscal coincide, em Portugal, e só depois é que sai para o proprietário que está a vender o imóvel, o próprio promotor do imóvel, certo? Exatamente. Até pelas questões do branqueamento de capitais, com certeza, não é? Exatamente. Muito bem. Tinha uma pergunta em relação a esses valores, nós estamos comentando valores de investimento de 500 mil. Esse valor é somente do imóvel ou inclui-se as taxas, impostos que se paga sobre essa transação? Tá? Posso ir dentro ou o valor do imóvel tem que ser no mínimo 500 mil? Exatamente, o valor do imóvel tem que ser no mínimo 500 mil, porque é o valor real do investimento. Todas as taxas são à parte, ok? E também todos os processos de custos de serviços é também à parte. Contudo, existe um cuidado especial no nosso escritório de dar um breakdown aos clientes com o investimento real para aquela transação. Com a informação da quantia do imóvel, dos FIIs do CEF, não é? Dos serviços que devem ser pagos ao CEF, das taxas, dos impostos que requerem ser pagas para o Estado português. No caso de viverem cá e assim têm que ter um seguro de saúde, que com o público brasileiro, isso creio que fica colmatado com a convenção do PB4, que é conhecida e abrange o território português com os cidadãos brasileiros, e nós fornecemos esse breakdown pelo um período de 5 anos. Fazemos uma planificação de tudo aquilo ao longo dos 5 anos que o cliente vai ter que pagar, não é? No que diz respeito ao visto Gold, porque o investimento inicial é o mais importante, mas depois nós temos as renovações no CEF, que também têm custos, e ao longo de todo esse processo existe, por exemplo, a representação legal, que é imperativa aqui em Portugal. Temos que ter uma pessoa portuguesa que se responsabilize exatamente pela parte fiscal e tributária de um cliente, de uma pessoa estrangeira. Então, um procurador. É como um procurador, exatamente, uma pessoa que se responsabilize por a vida fiscal dessa pessoa. Obviamente que nós não fazemos isso, mas trabalhamos muito ativamente com uma empresa, com quem já o fazemos desde sempre e que corre muito bem e tem uma renda mensal abaixo dos 30 euros, portanto não chega possivelmente aos 300 euros por ano. E todos esses custos nós explanamos nesse breakdown para que as pessoas tenham segurança e não tenham surpresas desagradáveis nesse sentido e que saibam exatamente o que é que vão fazer. Perfeito. Em relação ao tempo para conseguir a cidadania ou o passaporte português, já comentaste anteriormente, era uma das perguntas que eu ia fazer, comentaste anteriormente que é após os 5 anos, né? Após o devido processo dos 5 anos do visto. Esse processo é um processo fácil, como é que seria? E nesse período, né, dos 5 anos entre a aquisição, qual é o documento que no visto Gold que é fornecido? É um cartão cidadão? É um visto de residência? Né? Como é que funciona isso? Então, para requerer a cidadania é preciso realmente esses 5 anos, ok? É preciso que o processo corra bem, que as renovações sejam cumpridas, que não existam indeferimentos, que não existam rejeições, que os registros criminais também estejam em concordância, e depois a cidadania é exatamente a transformação do cidadão brasileiro, neste caso, num cidadão português. Então ele passará a ter o nosso cartão de Portugal, que pertence à União Europeia. E se também for do interesse do cliente, pode então requerer o passaporte, além do cartão de cidadão, que lhe permite continuamente estar à vontade de viajar, permanecer na Europa, também pode ter acesso ao passaporte. Perfeito. Mas para poder viajar na Europa a partir do primeiro momento, ou seja, assim que submete o pedido de visto ou o pedido do visa, ele viaja com o quê? Com carimbo no passaporte dele? Com um cartão de não residente?
só que tem acesso ao espaço Schengen e a estar livremente disposto em Portugal e na Europa após a emissão do cartão. Obviamente que existem clientes que vêm cá, veem a propriedade e principalmente nesta altura de pandemia não é possível arranjarem voos ou então existe dificuldade e permanecem em Portugal e após terem o cartão do visto Gold na mão, então podem viajar livremente pela Europa. Mas obviamente que o visto Gold é um cartão, como um cartão bancário, não é dourado, é violeta, e tem exatamente essa função de o identificar como um cidadão europeu, não é? / visto Gold. Portanto, acho que eu respondi à questão. Sim, sem dúvida. E quanto tempo é que demora a conseguir ter esse cartão na mão, habitualmente, em média? Então, com pandemia ou sem pandemia, tem uma média de 6 a 8 meses. Temos que ter a consciência que, visto o visto Gold ser um pedido em que requer investimento, em que requer entrada de capital para o Estado português, existe uma benesse e não é porque é só feito um investimento, é porque é muito mais simples a análise desse pedido de visto, porque só tem exatamente que se verificar que o investimento foi feito e foi bem conseguido, não é? Portanto, comparativamente a um visto, por exemplo, de trabalho, em que se tem que analisar as partes, etc., aqui tem só que se analisar se o investimento foi cumprido. E como é um processo mais célere, é mais rápido de conseguir, em cerca de 6, 8 meses, do que outro tipo de visto, que às vezes, infelizmente, demora mais de um ano a ser analisado. Uhum. Marisa, em relação a Marisa focou em alguns aspectos que é Covid e sem Covid, etc. Eu gostaria só que explicasse, também para quem não está a ouvir, e uma vez também vamos apresentar depois esta gravação para mais tarde outras pessoas ouvirem, qual é que é o procedimento para que fique mais claro? Qual é que é o passo a passo, ou seja, qual é que é o procedimento mais seguro e correto que cada um de nós que quer iniciar um processo Visa deveria fazer? Tendo em consideração que, por exemplo, agora em tempos de Covid, como é que eu faço para chegar aqui a Portugal, não é? Para ver uma propriedade, por exemplo, quando temos algumas limitações. Ou seja, se conseguir explicar assim detalhadamente. Ok, obviamente que com a pandemia os consulados, as embaixadas portuguesas nas regiões onde as pessoas estão sobrelotadas ou porque estão em layoff ou porque não estão com os serviços ativos. Existe uma legislação em Portugal que permite que qualquer pessoa que venha a negócios entre em Portugal sem necessidade de carimbar o seu passaporte como um turista, como uma forma normal de o fazer. Então, tendo a previsão que vem ver uma propriedade para arrendar, para comprar, nós podemos elaborar uma carta convite, que obviamente são os nossos serviços jurídicos que o fazem, em que vem discriminado a identificação da pessoa, a morada da pessoa, o objeto, ou seja, a razão pela qual vêm para cá, que será negócios, e também as passagens, vêm identificar isto para que possam passar nas fronteiras e que não tenham problemas com as autoridades, porque estão ao abrigo da lei portuguesa. Seria ótimo fazer-se acompanhar de uma carta convite também da imobiliária em questão, para sim fazer um cross-check de vem ver uma propriedade, estão aqui, por exemplo, um e-mail a identificar a propriedade e está aqui a carta jurídica que confirma exatamente que está ao abrigo da lei. E as pessoas têm conhecimento e estão informadas. Obviamente que a forma não mais simples, mas sim mais segura é terem um departamento jurídico que possa de alguma forma os proteger e assegurar que venham para cá sem qualquer constrangimento. Obrigado. Perfeito. Marisa, em relação, acho que tu comentaste um pouco, mas eu queria que acho que muitas pessoas estão entrando agora, comentaste sobre o reagrupamento, acho que lá no início, a copropriedade, né? Eu posso reagrupar quem eu quiser no meu visto Gold, tem as mesmas vantagens
que os reagrupados? Como é que funciona isso, por favor? Então, a partir do investidor que cumpra o investimento mínimo para o visto Gold, existe a possibilidade de reagrupar a família direta ou dependente ao investidor. O cônjuge ou a cônjuge, não é? São legíveis por imediato, porque são parceiros, então faz todo o sentido. Os filhos também, se forem menores de idade, são dependentes do cliente. Podem também reagrupar pais, sogros, e tanto os pais como sogros, como os filhos maiores de idade, é necessário e obrigatório fazer prova da dependência. Ou porque estão a estudar, os filhos neste caso, e precisam do apoio dos pais para pagamento de propinas, despesas, etc. Ou como pais, sogros, pela sua idade ou porque é a vida e o estilo de vida que têm, são dependentes também do investidor. Obviamente que a parte financeira é importante, mas não é só ela que justifica a dependência ao investidor. Portanto, isto tem que ser uma análise caso a caso e é passível disso acontecer, assim como pessoas terceiras que não sejam de família direta, mas que se consiga comprovar que faz parte desse agregado e, obviamente, dependente também do cliente e investidor. Quanto às vantagens, são exatamente as mesmas, pois porque isso é um benefício reagrupamento e as vantagens que o investidor tem de viajar, de poder requerer cidadania após os 5 anos, do passaporte, etc., também é contemplado para as pessoas reagrupadas, é igual. Perfeito, obrigado. Já agora, em relação a esta dúvida, Marisa, por exemplo, já me foi colocado isto no passado, um prédio, por exemplo, ser comprado para recuperar, etc., por dois ou três amigos, por 2 ou 3 casais amigos, vá lá. Imagina um prédio por 1,5 milhão, cada um iria ficar com 500 mil. Isto também seria, portanto, esta copropriedade também poderia ser... É verdade, é possível de acontecer, até porque nós temos casos aqui perto, em Campanhã, que houve 2 pessoas que compraram um prédio de 700 mil euros para reabilitação e como era para reabilitação o valor mínimo seria 350. Então, como são os 700, cada um comprou em copropriedade e ficaram contemplados para o visto Gold de 350k. Uhum. E, Marisa, o que é que muda no final do processo dos 5 anos? O que muda é exatamente a possibilidade do investidor poder, por exemplo, vender a propriedade, que até então não poderia fazer. Ele pode reaver novamente o seu investimento fazendo a venda do mesmo, mas depois o que muda a nível de legislação é só a manutenção do visto ou não. Pode não querer continuar, mas se quiser continuar é só fazer a manutenção do visto ou no então fundo, as renovações. As renovações ou então fazer requerer a cidadania e depois aí já fica como um cidadão português, não é? E provavelmente terá uma validade mais ou menos de 10 anos ou de 5 anos, depende da situação e da idade da pessoa, e também o passaporte. Portanto, os 5 anos é exatamente a taxa de esforço necessária para que as pessoas depois estejam em Portugal sem qualquer problema, porque podem ser depois cidadãos portugueses / europeus. Passar ao segundo nível, diria. Mais ou menos. Bem. Marisa, eu por acaso temos aqui uma pergunta que não sei se já foi colocada, que é, se eu não puder administrar aqui a minha conta bancária, já falaram sobre isto ou não? Não. Se eu não puder administrar a minha conta bancária e dar, por exemplo, seguimento ao processo do Golden Visa, eu posso contar com alguém? Posso passar uma procuração? Como é que vocês podem ajudar neste processo? Ok, então, mais uma vez, a situação da pandemia veio a esforçar aqui também essa necessidade, porque antes não era tão requisitada e cada vez mais é requisitada e acho que vai ficar, porque nós conseguimos agilizar todo o processo à distância. A única forma que não podemos ajudar as pessoas é quando têm as visitas ao CEF e têm que fazer os biométricos. Ou seja,
pedido de contribuinte, os NIFs, abertura de conta, agilização de toda a compra e venda da propriedade, e também toda a documentação necessária, não precisam de vir a Portugal, porque nós fazemos tudo isso à distância juntamente com o cliente, basta termos exatamente uma Power of Attorney, uma procuração que dê poderes aos advogados. Neste caso eu trabalho diretamente com a minha diretora, que é a doutora Leonor Valente Monteiro, e ela já tem uma carteira extensa de clientes que exatamente escolhem essa modalidade, porque abrem as contas portuguesas, qualquer pagamento que seja necessário fazer, não se preocupam, obviamente que ela dá conhecimento de tudo o que é feito, até para se salvaguardar, porque não é fácil estar nessa situação, e também não tem qualquer custo para o cliente. Portanto, sendo o nosso cliente, tendo essa necessidade de eu preciso que esta pessoa fique a gerir a minha conta bancária, faça o pagamento da propriedade, o pagamento das taxas ao Estado, bem, eu coloquei a minha propriedade a rentabilizar no mercado, arranjei um inquilino, porque eu não estou aí. É preciso fazer os contratos de arrendamento, pagamentos das contas da luz, etc., nós ajudamos nesse processo e o cliente não tem, nem é prejudicado, nem tem qualquer como é que eu ia dizer, pode estar tranquilo, porque tudo isso é feito juntamente com os nossos advogados, tendo uma procuração. Colocou aí uma questão, só antes de deixar passar o meu colega a fazer a próxima pergunta, mas colocou uma questão e eu lembrei-me logo, ok, imagino eu, não é? Estou, por exemplo, no Brasil, e quando no Brasil acontece mil e uma coisa mirabolante, aliás, como de resto também em qualquer país, aqui em Portugal também, mas aquela questão da insegurança, e disse que o cliente pode ficar tranquilo, mas como é que se pode transmitir uma tranquilidade quando nós colocamos a conta bancária no nome de uma pessoa que, neste caso, será um elemento vosso da vossa equipa, algum advogado, não é? Passamos uma procuração e como é que lhe damos acesso a que faça pagamentos? Por exemplo, podem ser até eu comprei um imóvel e tinha que fazer 3 ou 4 reforços de sinal em diferentes trechos durante o período de pagamento, até ao momento da escritura, ou seja, porque alguns ainda estão em construção. Como é que eu, neste caso, como é que o vosso escritório, não é? O Martínez Echevarria, consegue de alguma forma tranquilizar quem nos está a ouvir, ou seja, como é que eu vou passar uma procuração assim facilmente e alguém mexe no meu dinheiro e paga e faz, enfim, a gente sabe culturalmente aqui em Portugal isso é um risco para o advogado e por isso disse muito bem, até para a advogada salvaguardar a sua posição tem que ser tudo muito transparente e tudo muito com meios para a frente e para trás, autorizar, com conhecimento de toda a gente, mas como é que nós, que informação ou que conteúdo pode passar para quem nos está aqui a ouvir e quem nos vai ouvir no futuro, que pode ficar tranquilo com esse auxílio do vosso escritório? Ok, isso é uma pergunta muito pertinente, e quando existe um cliente interessado nesses serviços, obviamente que não vai fazer sem conhecer as pessoas e sem, por exemplo, se for um cliente vosso, vocês fazerem um rastreio e darem um feedback. Além disso, que é também uma questão de segurança, não é? Do contacto pessoal, existe, obviamente, a legislação portuguesa e toda a parte burocrática na ordem dos advogados, em que são reconhecidos e os advogados são submetidos exatamente ao sigilo e também à parte profissional de assessorar e guardar todas as informações de uma forma muito rigorosa. As procurações são realmente muito exigentes. Além de vir identificado cédulas de trabalho, além de vir identificado locais de trabalho, é algo que a nível legal é completamente perceptível que é uma pessoa de confiança. É exatamente como comprar uma casa, é um contrato. E é como nós deixarmos o dinheiro no banco, nós acreditamos que o dinheiro está bem guardado, portanto é da mesma forma, mas também para dar um bocadinho mais de percepção e de credibilidade ao que eu estou a dizer, assim como existe due diligence nos bancos, existe due diligence na Martínez. Nenhum advogado vai trabalhar para a Martínez sem ter um cadastro limpo e de estar
constantemente a ser vigiada, porque é muito importante o nosso bom nome e a parte ética. E por aí conseguimos sempre salvaguardar os interesses do cliente, e também com o contínuo contacto que nós temos, e um contacto muito célere, muito direto, portanto WhatsApp, um Zoom, uma chamada telefónica. Obviamente se me deixarem de atender a telefone é problemático, mas isso não acontece. Está sem som. Há pouco falou-se também, no início desta sessão, falou-se também que os vistos iriam acabar, mas não esclarecemos de que forma e onde. Seria se calhar positivo falarmos aqui um bocadinho das mudanças que vão haver no final deste ano. Ok. Infelizmente tivemos essa notícia no início do ano, em janeiro. Já muito andavam a prometer aqui os nossos partidos com a cessação dos vistos gold, que seria em julho, existiria um período de adaptação este ano ainda, então ficou definido que a legislação que entrará em janeiro de 2022 irá revogar a que está em vigor e substituí-la. Até dezembro deste ano, 2021, tudo se vai manter. A partir de janeiro de 2022, a aquisição de propriedades para fins habitacionais, ou seja, para a habitação, nas principais cidades de Portugal e também grande parte, maior parte do litoral, e que abrange também o querido Algarve, não é? Já não vão ser possíveis de se concretizar para os vistos gold. Então, só poderemos conseguir os vistos golden, por exemplo, Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, através da aquisição de imóveis com caráter comercial, industrial. Se for do interesse fazer a aquisição de um visto gold para fim habitacional, teremos que ir para as áreas contempladas, que são no interior do país, nas áreas de baixa densidade populacional. Braga entra, não? Braga entra também, porque ou seja, não tem baixa. É Lisboa e Porto e a zona costeira, não é? São todas as cidades, ou seja, todas as cidades, porque têm uma dimensão de mais de 100 habitantes por 100 metros quadrados, 100 mil habitantes por 100 metros quadrados, e então daí ficam fora da possibilidade de adquirir os vistos gold nessas cidades. Podemos dizer que são praticamente as cidades, centros de cidades de Portugal. Então temos mesmo que ir para o interior, as cidades com menos população e que requerem também algum investimento, que eu acredito que seja esse o intuito do nosso governo. Contudo, podemos ainda colocar os vistos gold a partir de 2022, mas se for para comprar uma loja, se for para abrir uma empresa, se for para criar uma indústria, não é? Mas para comprar uma casa para depois morar já não vai ser possível nestas cidades mais conhecidas, vá. Mais população. Exatamente. Sim, teremos que ir exatamente como os programas P2020 ou P2030, não é? Para as baixas densidades, alentejos, Baralta, Barabaixa e por aí fora, não é? Situações de menor densidade populacional. Eu acho que seria importante referir que até dezembro é possível ter um visto gold por 280k, porque exatamente isso é em baixa densidade populacional, mas como a partir do próximo ano são obrigados a investir lá, então ainda é possível fazer por 280, pois a partir de janeiro de 2022 já passará um mínimo a 350, que é o que é viável ainda, também nessas áreas. Aumentará, ou seja, neste momento ainda é possível ter uma inflação positiva na baixa densidade populacional, onde o 350k para visto gold, que é para reabilitação, na baixa densidade é possível de acontecer por 280k. E os 500k que se faz nas cidades, não é? Normalmente, na baixa densidade populacional, é possível ainda por 400k. Okay? Tudo isto vai alterar a partir de janeiro de 2022 e será 350, 500 mil.
Ok? O que é agora 280 passará para 350 e o que é 400 vai passar para 500. Exatamente. O que era 350 para 500. Marisa... Não. O 350 mantém na baixa densidade populacional que agora ainda é 280. 80. E o que era 350 passa a ser 400. Aliás, Não. o 280 passa a 350 e o que era 400 passa a 500. Exatamente. Tá bom. Eu tenho uma dúvida em relação à densidade populacional, o que é baixo e o que é alto, tá? Sabemos que Lisboa, Cascais, Porto, Braga, talvez... Braga não, desculpa. Braga também. Braga também. Isso já está na lei definido? Qual é a densidade? São 100 habitantes por metro quadrado ou 100 mil habitantes naquela cidade? Não entendi. Eu acho que o melhor, Vítor, é realmente as pessoas que têm essa curiosidade ou essa necessidade de fazer chegar a vocês o pedido, porque nós temos documentação que está legendada e está identificada até por freguesia para que não hajam dúvidas. Isso foi realmente uma grande preocupação do nosso escritório, uma vez que nós trabalhamos diretamente com o público internacional, para que não haja dúvidas nem para os clientes e muito menos para nós que vamos fazer os processos deles. E uma coisa que é muito importante deixar claro é que nós não fazemos nenhum processo, não submetemos nenhum processo sem ter a certeza que ele vai ser aceito, porque as due diligence que se faz nas autoridades nós fazemos anteriormente e não existe erros. Com essa mudança da legislação a partir de janeiro do ano seguinte, qual a data limite tu entende que pode se dar entrada, ainda neste ano, para que se aproveite essa legislação ainda em vigor? A gente sabe que tem um tempo, como tu falou lá, pode levar 6 a 8 meses para aprovar. Mas se eu der entrada no dia 30 de dezembro, eu vou me validar dessa legislação anterior ou vai ser interpretado como uma legislação nova? Como é que tu entende isso? Eu não sei se isso já está... Deve ter sido discutido isso no escritório, né? Isso foi muito discutido e não foi só no escritório. E eu não aconselho ninguém a fazer um investimento para visto gold no dia 30 de dezembro. Também não. Isto porque existe uma comunicação do CEF a dizer que para ser contemplado ainda o visto gold este ano, ok, como normalmente tem acontecido, ele requer uma pré-aprovação, que não são os 6 nem 8 meses, mas eu acredito que com esta corrida que está a haver, que sejam 2 ou 3 meses. Portanto, isto para correr bem e que não hajam surpresas desagradáveis, eu aconselhava a que esse investimento, essa escritura do imóvel seja feita até setembro, no máximo outubro. Ou seja, o que é que valida na verdade? Não é o selo do pedido, ou seja, eu dei entrada, eu reuni toda a documentação que o CEF exige e dei entrada, mesmo que seja a 30 de dezembro. Depois é todo um processo, vai e vem, documenta, não sei o quê. Isso não é assim que eles dão a entrada? O que é que valida na verdade? Qual é que é o limite? Ok, é isto que limita a validade da obtenção do Golden Visa. Isso é mesmo uma discussão que nós, enquanto advogados, não é? Eu não sou, mas como estou aqui a representá-los, é realmente algo que é ambíguo e nós, pela experiência, conseguimos perceber que uma pré-aprovação significa em 1, 2 meses de nós enviarmos o processo para o CEF por via digital, que é o mais eficiente possível e rápido, que demora cerca de 1 a 2 meses a eles identificarem o cliente, a identificarem o investimento e a dizerem passou à fase seguinte e depois vai haver mais reavaliações. Então, essa pré-aprovação não é que dá acesso ao visto gold, ao cartão, mas sim a um processo interno no CEF. E essa pré-aprovação demora 1 a 2 meses, mas com esta corrida e pela nossa experiência acreditamos que vá para 2, 3 meses e por isso eu falo em setembro, outubro no máximo para a escritura, para depois fazermos também o envio para o CEF dessa documentação. Mas isso realmente, eu não imagino vocês vão ter um papel muito ingrato, porque isso é um risco enorme, dizer que até setembro, outubro, temos 2 meses e podem nesses 2 meses não conseguirem.
E eu para cá fiz um investimento, quer dizer, o que é que valida? Porque imagina que até nem é da minha responsabilidade como cliente, não é da vossa como escritor de advogados, mas sim do próprio CEF, ou que se atrasou com algum documento, ou que fez qualquer má análise, ou que simplesmente não respondeu, sei lá. Ou seja, a responsabilidade não é nossa, pode até ser do CEF. E isso pode inviabilizar uma obtenção agora do Golden Visa nesta transição. Acha que poderá haver uma dilatação de um prazo para estes processos que deram entrada, ou não? Acha que vai haver aqui alguma nuance do governo para atenuar um bocadinho estas fases, que a gente sabe que uma transição nunca é uma transição fácil, há sempre ali um pós e antes que fica uma zona cinzenta e depois é sempre difícil de definir responsabilidades. O que é que acha que isso vai acontecer? Como é que acha que isso... Porque é complicado, não é, Marisa? Eu não vou achar, eu vou transmitir exatamente este brainstorming que tem havido aqui na parte jurídica. Exatamente, existe um receio, não é, dos nossos advogados para que isso aconteça. Então, a forma como nós trabalhamos é sob a certeza das coisas. Nós nunca submetemos nenhum processo quando existe dúvidas que ele pode ser indeferido. Então, antes disso acontecer, nós pedimos um parecer ao CEF, que aí é a parte administrativa que analisa mais rapidamente, porque é um e-mail, é um pedido de informação. E é como eu lhe disse, Nuno, nós fazemos as coisas com certeza. Se nós não tivermos certeza, nós vamos avisar o cliente. Está-se a passar esta situação, corremos este risco. Quer avançar, não quer avançar. Nós acreditamos que existe segurança ou nós acreditamos que não existe segurança. Portanto, se existirem processos além de setembro, outubro a serem submetidos, eu acredito que as coisas já vão estar num estado melhor, ou seja, que eles vão validar certamente os processos que vão ser submetidos até dezembro. Mas isso não é uma realidade que neste momento nos assiste. Nós vamos ter que cumprir exatamente a informação que nos é passada agora e dizer o setembro, outubro é o deadline exatamente para fazerem o investimento, porque realmente é o mais seguro neste momento. Nós não podemos estar a dizer que é até dezembro, porque estaríamos a mentir, e não é para ser mais célere, não, porque muitas vezes as pessoas podem dizer, epá, mas eu agora não posso, só posso mesmo em dezembro, então isto está fora de questão. Não, mas nós temos que ser sinceros com as pessoas, portanto não podemos dizer que sim, olha, pode ficar no Natal e faz a compra da sua propriedade para a Golden Visa, não podemos dizer isso. O que podemos dizer agora é, tem setembro e outubro para fazer a escritura. Portanto, já tem que ter escolhido, já tem que ter visto as coisas todas, fazer os NIFs, abrir contas, muito antes disso. Todas as formalidades já têm que estar cumpridas. Se existe exatamente a vontade de vir para Portugal, é algo inteligente iniciar estes procedimentos com antecedência, independentemente se for para o visto Gold ou se for para um visto de residência, não é? Porque os clientes podem querer o visto Gold, mas podem também querer fazer a aquisição de um imóvel ou uma renda para depois vir para Portugal. Então, o NIF, a conta bancária e agilizar também uma procuração para ter segurança é algo inteligente que vai permitir com tempo e com, como é que eu ia te explicar? As pessoas vão ter tempo para analisar um mercado e vão ter tempo para perceber melhor Portugal no que diz respeito ao seu investimento e à sua mudança de residência, se for o caso. Portanto, o ideal é mesmo iniciar esta fase mais precoce, né? O mais rápido possível e depois ir analisando, então vou ver se consigo mesmo avançar com o processo em novembro. E fazer isso, pode acompanhar, não é? E vai ter toda essa informação connosco. Mas neste momento não arriscamos a dizer isso, é mesmo setembro, outubro. Deixe-me só colocar uma questão, já falamos aqui alguns pontos sobre isto, mas lembrei-me agora porque me aconteceu isso no ano passado, depois conseguimos fazer tudo corretamente, porque houve calma, houve tranquilidade e depois foi assessorado exatamente por um escritório de advogados na altura que já eram advogados dessa família brasileira aqui em Portugal, mas eles viram um imóvel, eles vieram cá de férias, não tinham ideia, enfim, já havia uma vontade no interior deles, no coração deles de fazerem aqui qualquer coisa em Portugal e de repente a conversar comigo, ele disse, então e por que não vou-vos mostrar aqui o imóvel que tem a vossa cara, ou seja, acertei de tal forma
que eles disseram assim, Nuno, eu quero exatamente conforme está. Eu disse, pois, mas olha, isto vocês, há aqui vários pedidos, vocês têm que sinalizar isto, mas como é que vamos sinalizar se não falamos com ninguém? Ou seja, numa situação destas, em que as pessoas veem um imóvel e querem logo sinalizar, querem logo segurar o negócio, ou seja, sinalizar o negócio implica que vai haver um investimento inicial, ok? Se porventura a empresa, esse investidor, como já falamos há bocadinho, ele tem que fazer a transferência, neste caso do Brasil para Portugal, de conta dele para a conta também dele aqui em Portugal, ou seja, não havendo estes compassos todos, e na altura, já não sei como é que fizemos, até foi da conta da mãe, portanto aquilo é para ficar em nome dos filhos, foi da conta da mãe que foi feito o pagamento, enfim, foi uma confusão tremenda, ou seja, para evitar estes dissabores, quais são os passos certinhos, que já falamos há pouquinho, um bocadinho no passo a passo, mas dentro desta circunstância, eu vi um imóvel, quero fazer este investimento. O que é que eu devo fazer? Primeiro, ok, eu vou aproveitar para dizer exatamente um dos grandes benefícios que eu não falei do visto Gold, é que é o único visto possível de iniciar em Portugal, porque todos os outros necessitam de uma entrevista na embaixada ou no consulado mais perto da sua residência. Isso pode acontecer, e acontece muito mais frequentemente do que o Nuno pensa, porque as pessoas vêm cá e conhecem sítios que nem estavam à espera e realmente conseguem se identificar com um imóvel, com a zona envolvente, porque a área envolvente é muito importante, não é? Uma pessoa que viva perto do mar e que vá para a montanha e que tenha ali algo que sempre imaginou e não sabia que seria possível e vê um imóvel. Epá, como é que eu faço uma compra de 200 mil euros neste sítio? Parece o paraíso. E ficam apaixonados e querem, por exemplo, comprar, mas também não podem largar a vida deles no Brasil, então querem fazer o visto Gold. É possível de nós agilizarmos esse processo imediatamente com o cliente se ele estiver cá. Como também é possível agilizar o processo com antecedência, mesmo estando no Brasil. Não sei se foi isso que me questionou. Bom, acaba por acontecer isso, mas na altura os pais, já com cerca de 70 e 80 anos, estavam cá, eles já tinham um imóvel aqui, portanto, eles já tinham o processo, já tinham iniciado o processo Golden Visa, mas lembraram-se também de fazer o Golden Visa para os 4 filhos. E na verdade foi um imóvel de 2 milhões e 200 e qualquer coisa assim. Ok, aí sim, podem sim, fazer 500 mais... Mas na verdade os pais quiseram sinalizar logo o dinheiro deles. Sim, mas esse sinal será uma segurança para a imobiliária fazer uma reserva do imóvel, pode não carecer do próprio investimento. 200 mil euros, 10% de sinal, 220 mil euros. Mas pode ser só um contrato de promessa de compra e venda sem chegarmos à escritura, porque a escritura é que é a marca definitiva, não é? Exatamente. Mas depois, por causa do branqueamento de capitais, Gigi, como tu sabes, há sempre a sinalização de onde veio, para onde foi, o que é que certo, mas a justificação num contrato de promessa de compra e venda de alguém que já cá está e tem conta aberta, está perfeitamente justificado, não carece justificação adicional. Repara, que ele já cá tem conta, já é um... O Visa não era para eles. Eu sei, mas repara, mas podes depois sempre fazer uma transferência do contrato de promessa de compra e venda para os futuros candidatos ao visto. Não, essas situações são muito específicas e nós conseguimos, perante a lei, justificar e resolver. Obviamente que vamos ter que analisar as condições da família, mas eu também digo, havendo dinheiro não há problema. Não, nós resolvemos isso, nós tentamos isso. Mas, na verdade, foi investimento de 2 milhões e tal, num apartamento que é exatamente no mesmo piso ao lado do deles, que eu digo, olha, tinha casa e dá para vocês. Ok, então vai ser para os nossos filhos. E foi assim uma coisa muito engraçada que aconteceu, não acontece muito. Mas isso é passível de acontecer e sim, isso não há problema de fazer o Golden Visa para os filhos, porque nós também temos situações dessas, como temos situações de, por exemplo... Os filhos são já... casados já com 60 e tal anos, 50. Mas aí o Golden Visa não será por reagrupamento. Aí o Golden Visa será exatamente para cada um dos filhos e depois cada um dos filhos pode fazer o reagrupamento das suas famílias. Exatamente. Então isso é passível de acontecer. Mas aqui o que eu queria que me explicasse é os cuidados que tem que ser quando se quer comprar qualquer coisa,
sem ainda sequer ter o processo iniciado. É falar com um advogado, comigo, pode falar comigo antes, pode falar com a doutora Leonor, é a melhor forma de fazer as coisas. Antes de fazer qualquer coisa, não é? Antes de fazer qualquer coisa, porque realmente nós já tivemos situações complicadas em que realmente os trâmites não foram cumpridos e que a propriedade não foi elegível para o visto gold. O visto gold é uma das grandes vantagens que existe, mas tem trâmites muito exigentes. Acho que o Sr. Nilson quer falar. O Nilson quer fazer uma questão, eu ia aproveitar exatamente para lhes dizer que já decorreu 1 hora sobre este nosso webinar, que era o que estava previsto. Se me permitissem, agora abríamos aqui uma sessão de perguntas e respostas rápida e dávamos a palavra ali ao Nilson Flávio, que tem algo para nos perguntar. Força. Bem, a minha questão, olha, primeiro, é muito esclarecedor esse webinar, espetáculo, então parabéns pela escolha do tema. Eu posso, eu sou candidato, seria candidato uma pessoa ao Visa Gold se ela comprar em conjunto com um português um imóvel e esse investimento que for fazer atingir o valor? O investimento tem que ser do próprio investidor, não pode ser do investidor com mais outra pessoa. Em copropriedade, neste caso, não seria uma copropriedade? Aí tinha que ser o dobro do investimento, mas, Sr. Nilson, nós temos a solução para isso, é que em vez de investir os 500 mil, investe os 280, que é praticamente metade. E não encontram um valor mais baixo em toda a Europa, isso eu lhe garanto. Sim, porventura poderá não ser, Sr. Nilson, na cidade ou no local ou no bairro onde você gostaria. Por exemplo, diz-me assim ao Nuno, mas e Marisa, isto pode ser em Lisboa? Aí fica difícil. Está a ver? Porque aí teria que fazer da sua parte, porque é você que precisa do Golden Visa, você teria que fazer um investimento, por exemplo, de 500 mil euros. Pode ter um outro coproprietário, um outro sócio, mas ele teria que investir, por exemplo, 100 mil euros. Está a ver? Portanto, podiam comprar um imóvel de 600 mil euros e você teria que sempre transmitir, ou seja, comprovar que fez o investimento de 500 mil euros. Correto, Marisa? Sim, isso é verdade. Foi assim que eu entendi. Está correto isso? Então, pode ser em copropriedade. Pode, ou seja, desde que o valor da sua conta do Brasil para a sua conta portuguesa seja o valor mínimo, ok? Dos 500 ou dos 280, que seja o requisito mínimo do Golden Visa que vai aplicar, pode comprar com outra pessoa se for um valor acima, não é? Imagine que para os 500 o imóvel é de 1 milhão. O Sr. Nilson pode aplicar 500 e outra pessoa 500 mil. E então aí conseguem, em copropriedade, fazer essa compra. Mas tem que sempre ter os 500 mil da sua parte. A pergunta do Nilson, o outro comprador seria um português. O português já tem a cidadania. Pode ser um imóvel de 700, onde o cliente brasileiro coloca 500 e o português 200? Pode? Correto. Claramente. Desde que ele cumpra o mínimo do investimento. Exatamente. Okay. Isso então, é assim. Isso tem que ser uma escritura... Exatamente, mas pode. Isso requer também um cuidado para que as coisas fiquem bem definidas e para que o CEF compreenda o negócio. Então aí será também importante a nossa intervenção para que as coisas fiquem bem claras, ok? Marisa, temos aqui um convidado nosso que fez a seguinte pergunta. Qual seria a vantagem ou o benefício do visto Gold para um visto comum, como o tipo D7, reformado ou investidor empresarial? Ok, então o visto Gold é exatamente a autorização para a residência através do investimento. A grande vantagem é a celeridade, a rapidez que existe em comparação aos outros vistos. Enquanto que o visto Gold pode ser iniciado em Portugal, pode ser iniciado por nós, não é, à distância com o cliente, os outros tipos de visto não são tão simples. O visto 7, por exemplo, que é para pessoas aposentadas ou com rendimentos, eles requerem primeiro uma visita aos serviços portugueses, à embaixada de residência onde eles estão, ter uma entrevista, saber que documentos eles necessitam para vir para Portugal e só depois de conseguirem esse feedback positivo enviar a documentação e nós começarmos a dar início aqui ao processo.
A vantagem é que um visto D7 não requer um investimento mínimo, pode mesmo ser conseguido através de uma renda, porque a pessoa com o D7 obrigatoriamente tem que vir no mínimo 6 meses para Portugal. E então aí não pode vir só de férias, tem que ter no mínimo uma casa arrendada com um contrato para que seja seguro de 1 ano, porque se for no limite, imaginemos que sai de emergência por algum motivo, se não for encontrado em Portugal, o visto deixa de ter validade, o visto D7, portanto ele tem que ter uma almofada que lhe permita ter não é, algum tempo de deslocação. Portanto, a grande vantagem é que não precisa, com o D7, fazer um investimento numa aquisição do imóvel, pode ter um arrendamento simples. Entendi. E em relação ao investimento empresarial, que é outra forma de obter o Golden Visa? É o visto D2. O visto D2 é uma forma que as pessoas podem ter o visto em Portugal se vierem para trabalho por conta de outrem, ok? Se tiverem um contrato de trabalho com uma empresa portuguesa, ou então se forem empreendedores, se forem pessoas independentes, por exemplo, colegas vossos da XP que estejam no Brasil, queiram vir trabalhar para Portugal, nós podemos criar a empresa deles e mostrar um pequeno plano de negócios, o que é que eles pretendem vir para cá e iniciar esse processo. E também pode ser com contrato de trabalho, o D2? Exatamente. Ok, ou seja, não só como investidor, mas também como empregado, digamos assim. Como empregado, exatamente. E o contrato tem que ter alguma especificação? Tem que ser X anos, por exemplo? O contrato tem que estar em vigor, não pode dizer que ele vai ficar desempregado dali a 3 ou 4 meses, porque senão depois não, o que é que fica cá a fazer não sabemos. Tem que ser um contrato que seja analisado e que seja legítimo, de o CEF perceber que a pessoa vem para cá. Pode ser um contrato de 1 ano, não é? Porque depois a pessoa pode querer regressar, não existe uma obrigatoriedade de ficar cá, mas tem que fazer sentido. Uhum. Não sei se mais alguém que está aqui presente quer colocar mais alguma questão. O Henrique tem uma pergunta, está levantando a mão aqui. Por favor, Henrique, fique à vontade. Oi, boa noite a todos aí. Perguntar para a advogada a questão no final do 5º ano do visto de residência, se a pessoa que tirou o visto Gold entra com a solicitação da renovação para o visto de residência permanente ou ela já entra com a solicitação da cidadania. Eu lhe pergunto isso porque na última tabela de taxas do CEF, que iniciou no final do ano, aumentaram para 7.455 euros a taxa da autorização de residência permanente. Então, a minha dúvida é essa, se eu preciso entrar com essa solicitação da residência permanente ou já entro direto para a cidadania, pedindo a cidadania. Sr. Henrique, eu não sou advogada, mas trabalho com eles, mas consigo lhe responder a isso também. Não é obrigado a entrar com a cidadania, ok? Pode continuar com o visto. A questão é o que é que pretende fazer. Obviamente que as taxas do CEF vão se alterando, mas no momento que quiser fazer essa aplicação, é uma questão de nos consultar ou de consultar o CEF e ver o que é mais vantajoso para si, na verdade. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade. Existe sim o que é que lhe convém mais para o seu projeto de vida em Portugal ou não fazer. Ok? A cidadania é uma vantagem que tem para depois não andar constantemente a fazer renovações de visto. Sim, é porque justamente o interessante é, no meu caso, solicitar a cidadania e não ter que pagar essa taxa de residência permanente. Só que eu ficaria na dúvida porque o processo de cidadania não vai ser uma coisa automática ao final do 5º ano. Não Só é que automático. Eu ficaria um tempo sem um visto de residência, teoricamente, entre a expiração da residência temporária Aí e tem a que fazer a concessão da manifestação cidadania. de interesse. Ou seja, tenho visto de residência, tenho o tempo que é necessário para requerer a cidadania. Ao fazer o pedido de cidadania não está ilegal, não é? Porque vai ter um comprovativo do CEF a dizer que está nessa situação. Obviamente que não vai ter a documentação que precisa até o CEF aceder. Aí é que, de alguma forma, teremos que cumprir os prazos de espera.
Eventualmente fica limitado em termos de deslocações, algo do género ou não? Algo do género, provavelmente, pelo menos sim. no regresso ao Brasil, não é? Quando existem pessoas que têm uma ligação com um país estrangeiro e querem fazer essas viagens entre Portugal e o país, não existe limitação, porque é justificável essas viagens. Vão para a terra natal, vão ver familiares, depois regressam porque têm trabalho, porque têm família. Não existem restrições nesse sentido. Mesmo durante este tempo de pandemia, pessoas que fizeram essas viagens sem qualquer problema. A questão é que não podem ir para outros lados, é mesmo só para os países de origem, ok? Uhum. Ok, mas no caso aqui do Henrique, Marisa, o que é que será melhor para ele? Se ele pedir já a cidadania, não tem que pagar aqueles 7.000 e tal euros que ele fala, não é? Isso eu acho que é melhor enviar um e-mail e nós analisarmos, porque estarmos a dar aqui a opinião sem conhecermos exatamente o processo, podemos estar a dar uma informação errada. Mas com um e-mail não tem obrigação para falar connosco e pedir esse tipo de informações, não tem pagamento de honorários. Portanto, o que eu indico talvez é enviar-me um e-mail, expor a situação, dar o máximo de dados possível para nós assertivamente conseguirmos ajudar com essa informação, porque até pode haver outra vantagem em que pode estar contemplado e então precisamos de analisar. Dar esta resposta assim a sangue frio, acho que não é o melhor. Esse parecer é gratuito, tal como o nosso webinar. Eu ia-te pedir, Marisa, então, por favor, que pusesse aqui no bate-papo os teus o teu e-mail e os teus contactos telefónicos, para que as pessoas que nos estão a assistir possam depois entrar em contacto convosco. Pronto, contudo, eles podem sempre entrar em contacto convosco também e vocês muito prontamente fazem-nos chegar. Portanto, nós conseguimos estabelecer uma comunicação bastante rápida, como eu falei, por WhatsApp, por Zoom, e-mail, sem qualquer problema, e realmente o que nós prezamos é a boa informação. Portanto, é melhor termos certeza do que fazemos e mesmo um pedido de esclarecimentos ao CEF é sempre uma boa solução para que as pessoas saibam exatamente com o que contam, porque nem sempre nós sabemos as ideias do CEF. Claro, claro. Não sei se Vitor, se calhar pedia-te a ti também que pusesse aqui os teus dados, por favor, o teu telefone e o teu e-mail para as pessoas que nos estão a ver. Eu não sei se há mais alguma questão que alguém nos queira colocar. Sim. Eu só tenho dúvida com relação ao que foi dito sobre o visto D2, que seria em conta de uma possibilidade da pessoa vir trabalhar na EXP, por exemplo, com um contrato de trabalho. O visto, com relação ao CEF, ele identifica que esta pessoa ela é possível manter os rendimentos em Portugal, mesmo que para um agente imobiliário não tenha uma base salarial, ou seja, de certa forma, essa pessoa ela não tem uma remuneração base que consiga comprovar que ela realmente vai obter sucesso no trabalho dela. O CEF ele consegue ter uma aprovação com este contrato de trabalho para que ela possa vir a Portugal? Então, Léo, um empresário é um aventureiro, portanto, nós não podemos dizer que vai ter um salário porque vai depender do trabalho dele e do sucesso, não é, que vai estar contemplado. Uma vez que o D2 dessa forma será por trabalho independente, ok, é preciso comprovar as intenções, as ligações que já existem, exatamente para o CEF perceber o trabalho que vai fazer cá. Eu acredito que o CEF provavelmente possa de alguma forma depois, nas renovações e tudo, perceber se realmente o trabalho para o qual solicitou o visto está a ser cumprido, e então aí depois ele vai conseguir fazer o cross-check e perceber se realmente vir trabalhar como um trabalhador independente na parte imobiliária é bom para si ou não, não é? Mas, contudo, isso tem que ser submetido e tem que fazer um pequeno plano de negócios como empresário para poder então ter o visto D2 para aceder aqui à parte da legislação portuguesa. Ok, obrigado.
Não sei se fomos claros relativamente à questão depois até de referenciar aqui o nosso brand, XP. Nós não é um contrato vinculativo, ou seja, é um contrato de parceria. Eventualmente, tal como um empresário, é um contrato de parceria em que tem que ter o seu próprio business plan, o seu plano de negócios, e não sei se depois a Marisa poderá dar algum apoio também na elaboração desse plano ou não, mas ficam aqui os contactos da Marisa e poderá entrar em contacto com ela através de e-mail, telefone. Sim, eu acho que é o melhor fazer esse contacto. Muito bem. Mais alguma questão que nos queiram colocar? Se não, dava se calhar a primazia aqui ao Nuno para fazer o encerramento aqui da nossa sessão, que já vai com 1h30. Eu queria só agradecer muito à Marisa o facto de ter aceito o nosso convite de esclarecimento. Acho que é uma matéria muito útil e deixava aqui as últimas palavras, se calhar ao Nuno aqui no encerramento da sessão. Eu só queria fazer mais uma perguntinha, até para ajudar de certa forma a nossa convidada, não é? Porque acho que é sempre importante. Nós já temos um relacionamento com este escritório e, obviamente, já temos algumas parcerias feitas e por isso é que convidamos estes nossos parceiros para nos virem aqui ajudar a esclarecer muitas das dúvidas que nos são colocadas por muitos dos nossos clientes. E às vezes nós achamos que sabemos, mas há sempre uma outra novidade na lei, então é sempre bom realmente nós termos aqui perto de nós estes assessores, digamos assim, que nos ajudam também a concretizar alguns negócios. E obrigado por isso, Marisa. Mas agora queria só fazer uma perguntinha que porventura passou aqui na mente de algum dos nossos convidados, que é o seguinte. Como nós sabemos, há vários escritórios de advogados, não é? Uns com mais expertise numa área, outros com mais noutra, e cada um com as suas vicissitudes. Já falou aqui, obviamente, em algumas dos vossos valores, não é? Da questão da vossa credibilidade, e com certeza que sim, que é um escritório já com muito tempo no mercado, mas eu gostaria que dissesse aqui de alguma forma, e também em jeito de últimas palavras da Marisa, também porque não lhe perguntamos se queria dizer mais alguma coisa que a gente tivesse esquecido e que ela também acha oportuno. Se quiser começar por aí, pode começar, mas depois gostaria que acabasse com porquê escolher o escritório, não é, do Martinez Echevarria perante um tratamento do Golden Visa, ou seja, porque quem nos está a ouvir ou quem nos vai ouvir no futuro, porque como disse, esta gravação vai ficar gravada, por que razão é que nós podemos ou devemos escolher o vosso escritório? E muito obrigado, okay, Marisa, mais uma vez. Desde já agradeço a vocês que me convidaram, à XP e também aos convidados que estiveram aqui presentes. Eu não tenho mais a acrescentar porque existe muito para dizer. A questão é que as coisas devem ser tratadas consoante as necessidades das pessoas e é assim que nós trabalhamos. Portanto, eu estou disponível para qualquer esclarecimento de dúvidas. Nós, numa primeira fase, queremos conhecer as pessoas, saber as necessidades que elas têm e saber se as podemos ajudar. Não existe nenhuma cobrança de honorários, nem aos 15 minutos, nem à hora, até percebermos se temos potencialidade de ajudar as pessoas, porque isso é que é importante. O nosso trabalho é realmente de qualidade, é de referência, mas só o fazemos se conseguirmos e depois de termos essa percepção. Trabalhar com a Martinez, eu vou ser muito sincera porque eu trabalho aqui e se estou aqui é porque eu gosto, é o tratamento humano pessoal que existe, é exatamente o cuidado e a celeridade que existe em responder, porque tão importante é nós darmos uma resposta assertiva como termos o cuidado de sermos os mais rápidos possíveis para que as pessoas não estejam ansiosas e com dúvidas que lhes possam surgir e depois até acabam por ter outras ideias que de alguma forma podem ter vindo de falta de comunicação. Além de uma boa assessoria jurídica, a Martinez faz-se valer também de um bom acompanhamento humano e pessoal entre as pessoas. Obviamente que eu privilegio que o contacto seja feito comigo, porque eu sou uma pessoa bastante humana e quero e gosto de chegar às pessoas tendo em atenção as suas necessidades e por isso digo-vos que estou disponível exatamente pelos meios que mais vos convier. Não sou muito digital, ainda não faço realidade virtual, mas se houver
iniciativa, também estou aberta a isso, não é? Mas não, agora realmente, se me expuserem um caso, eu vou tentar ajudar e tenho os meus contactos para o que for necessário. E exatamente que nós abordamos aqui o visto Gold, um bocadinho do visto D7, mas existem outros processos também muito vantajosos para os estrangeiros, para os brasileiros, que têm aqui um caminho bastante aberto para Portugal, porque temos a mesma língua e temos uma história também que nos complementa bastante. Ok, ou seja... Teresa, perdão. Força. Só ia concluir e depois já deixo eu concluir isso se quiseres fechar o webinar. Mas, na verdade, então, basicamente digamos que uma primeira consulta, que será, obviamente, gratuita, até vocês perceberem como é que... Basicamente, é uma qualificação da pessoa e entender como é que vocês a podem ajudar e se a podem ajudar. Portanto, exatamente. será sempre um primeiro contacto com vocês, onde vai-se explicar todo o processo, vocês vão entender quais são as necessidades da pessoa e os interesses dela, não é? Como é que ela tem toda a hipótese de arrumar a documentação ou não, e onde também irão depois explicar, porque muitas perguntas já fizeram aqui quais são os valores, mas os valores que vocês levam ou o escritório leva é tudo muito relativo, porque vai depender da necessidade de cada cliente. Por exemplo, há clientes que precisam de apoio fiscal e contabilístico também, com certeza vocês... Sim, é uma das nossas especialidades. Exatamente, portanto, então haverá sempre a necessidade, tanto da vossa parte, como também da parte do cliente potencial interessado num Golden Visa, em ter uma reunião prévia com vocês e a partir daí, digamos que se enceta todo o trâmite processual ou legal do Golden Visa. Com certeza. Bom, da minha parte, muito obrigado pela presença da Marisa, muito obrigado também aqui aos presentes e finaliza então tu ou o Vítor, um de vocês querem finalizar. Não, eu ia deixar agora a última palavra para o Vítor, exatamente, deixar também o meu agradecimento a todos os presentes e à Marisa em especial. Haveremos de fazer outras sessões com certeza do webinar de esclarecimento. E queria agradecer particularmente ao Nuno e ao Vítor pelo apoio que deram na preparação de tudo isto, para que isto fosse uma realidade. Vítor, as últimas palavras são tuas. Um obrigado a todos. Eu quero agradecer aqui profundamente ao Egídio, ao Nuno e à Marisa, principalmente, por todos os esclarecimentos, pela montagem desse webinar, né, e pelos participantes aqui. Foi muito produtivo, muito esclarecedor. Estou vendo aqui os comentários. Fomos bem objetivos e bem diretos. E até adentramos aí em outros tipos de vistos que eu acho que vão dar outros webinars aí para a gente fazer sobre outros temas bem interessantes. Então, parabéns mais uma vez, parabéns, Marisa, pelo teu conhecimento. Apesar de não ser advogado, tem tudo para ser, viu? Então, pelo conhecimento aí técnico e jurídico, pelo dia a dia, pela prática, isso realmente mostra que é sabedora desse tema aí com grande profundidade. Parabéns, mais uma vez. Obrigada. E fica aqui o desafio também para prepararmos um novo webinar, eventualmente com os vistos D7 e com D2, que acho que se podem agrupar, que também há muita gente interessada nesse leque de vistos. Se a Marisa aceitar aqui o repto, fica em breve aqui também para quem nos está a ouvir ou quem nos irá ouvir no futuro, que fique atento aqui às nossas comunicações das redes sociais, queremos fazê-la em breve, e com certeza a Marisa, a outro colega, que a Marisa recomendar, ou até a própria Marisa, irá estar aqui também connosco. Muito obrigado a todos. Com certeza, muito obrigada. Muito boa noite. Obrigado. Ok, uma boa noite então, até uma próxima. Boa noite.